Peguei Covid, testei positivo para o Covid, e aí? Então vem comigo para a gente conversar sobre isso. Eu testei positivo para o Covid, e aí? O que foi feito? Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos meus sintomas e de como eu fui melhorando ao longo do processo. Bom, o meu primeiro sintoma, ele foi uma dor muito forte nas costas, principalmente na região lombar. Então era uma dor que eu não conseguia virar de um lado para o outro da cama, porque realmente a dor era intensa. Era como se eu estivesse fazendo um primeiro dia de academia, que eu nunca tivesse feito academia na vida. E aí eu resolvi ir para academia e tem aquela dor do ácido lático, né? Então eu tive realmente essa dor muito intensa de ácido lático e não conseguia me virar na cama. Uma segunda dor que apareceu daí no dia seguinte parecia uma fotofobia, uma sensibilidade muito grande à luz. Eu não conseguia olhar para a luz e também não conseguia virar os olhos. Uma dor de cabeça. Eu não sou uma pessoa que tenho muitas dores de cabeça, nunca tive enxaqueca, então, mas imagino que seja ali como uma enxaqueca, né? A gente não precisa ter para saber como que é também, então é como se fosse uma enxaqueca. Uma dor muito forte de cabeça e essa sensibilidade da luz e de virar os olhos. Então esse foi o segundo sintoma que eu apresentei, muito forte. Porém, há 7 anos, 8 anos atrás, mais ou menos, quando começou a questão do H1N1, né, que as pessoas não tinham vacina ainda, então não estou bem certa desse tempo, mas quando começou lá o H1N1, eu testei negativo para H1N1 na época, mas eu tive os mesmos sintomas. Uma dor muito forte no corpo, e eu lembro que foi um ano de muito frio aqui em Curitiba, e que eu peguei 3 gripes seguidas. Então foi um ano assim que eu passei o inverno inteiro quase que gripada. Eu saía de uma gripe, pegava outra, saía de uma gripe e os sintomas eram os mesmos. Uma dor muito forte no corpo, parecendo aquela dor muscular de você, do pós-treino, né? E essa aversão à questão, assim, uma dorzinha de cabeça. Na época, essa dor de cabeça não era tão intensa. Dessa vez, essa questão da luz, para mim, me incomodou bastante. Durante 3 dias, eu tive essa reação da luz, bem forte, essa dor de cabeça, que foi o que me chamou a atenção. Então, eu fiz lá o teste, testei positivo. Não tive coriza, não tive nada de parte de nariz a princípio. Quando foi no 4º dia, aí sim, eu comecei com coriza, espirro, mas que durou aquele dia só. Daí depois, nos próximos dias, e daí ali a dor no corpo já tinha passado, ficou um resquício da dor de cabeça ainda, mas que foi melhorando com o passar do tempo e com a medicação também. O que foi mais intenso para mim foi a questão dos calafrios. Então, era bem como se fosse uma gripe, por exemplo, essa gripe que eu relatei para vocês, antiga, que foi uma época que até me chamou a atenção, porque foi um período que, como eu tive gripe o inverno inteiro, as características foram as mesmas. Esses calafrios noturnos, assim, muito suor, uma sudorese exagerada, né? E não tive febrão eu não tive, né? O que eu tive foi isso, esse calafrio e o corpo tentando achar essa homeostase, e daí né, assim, uma regulação, né, durante o período noturno. Porém, eu passava o dia inteiro sem calafrio, sem febre, mas com aquela sensação ainda de gripe, né? Quando foi lá pelo 5º, 6º dia após os sintomas, os primeiros sintomas, então eu senti a minha via nasal um pouco congestionada, como se eu tivesse uma sinusite, por exemplo, né? Era nasal, daí ele entrava na parte aqui de cabeça, né? Da testa, sabe quando a gente abaixa a cabeça e tem aquela sensação de pressão, né? Então,
bem característico da sinusite. E eu tive bastante isso, até é uma parte que me incomoda muito, porque ela é uma formação de um muco, porém esse muco, ele não se dissolve, né? Então ele fica ali, né? Então essa foi a parte, assim, que mais... Como uma gripe, na verdade, se a gente for pensar, se a gente for relatar, exatamente os meus sintomas foram uma gripe. Bom, aí agora eu vou falar para vocês. Nossa, mas eu ouvi muito mesmo da galera, né? Come bem, faz exercício, tem, né? E pegou. Bom, gente, eu queria compartilhar aqui com vocês, então, uma história. Só lembrando que a minha saturação também nesse período foi excelente, eu não tive baixa de saturação, tá? Minha saturação ficou em 97, 98 e 99%. Batimentos cardíacos regulares, pressão arterial normal. Então, assim, eu não tive nenhuma arritmia, não tive... Tive, sim, 4 quilos a menos, eu perdi 4 quilos, né? Mas foi porque realmente essa questão do comer, né? Quando a gente está gripado, o comer já perde um pouco da graça, mas eu não perdi o olfato, eu não perdi o paladar, eu continuava sentindo gosto, né? Ao longo do processo, até achei que isso fosse uma característica, de repente, até de final, né? Mas não, né? O que pode até caracterizar uma baixa carga viral, né? Pode ser isso também que tenha acontecido por eu continuar, né, comendo normalmente, enfim. Mas, claro, quando o corpo tenta fazer uma homeostase, né, tenta equilibrar lá, né, para a gente continuar numa vida normal, vamos dizer assim, é claro que ele vai gastar mais energia. E se a gente não consome tanto mais energia para isso, né, a gente tem a diminuição de peso. E também, uma das questões que eu senti, antes de eu falar para vocês a respeito aí de como pegar o vírus, né? O que eu senti muito foi, assim, a necessidade de glicose, né? Então, é claro que eu optei por uma glicose mais rica em ferro para auxiliar na minha oxigenação, que foi o caldo de cana. Então, eu pedi bastante caldo de cana para que o meu ferro ele se sustentasse. Ajudou muito. Então, depois a gente vai falar ao longo da semana a respeito dessas atitudes, né, alimentares e também de exercícios que a gente tem que ter ao longo da questão da doença, né? Bom, muito bem. O que aconteceu, né, para quem me conhece aí, nessas últimas semanas, que todo mundo veio, nossa, mas se alimenta bem, como eu estava falando, se alimenta bem, dorme bem, faz exercício, tem uma boa saturação, né? Mas e pegou? Sim. Por que a gente pega, né? Por que a gente contrai o vírus? Porque em algum momento a nossa guarda abaixa. E o que acontece nessa baixa de guarda, né? Que para quem me conhece, vou relatar aqui para vocês, eu tive o falecimento da minha mãe há 2 semanas atrás, né? E antes disso, eu tive várias situações de hospital. Então, assim, justamente aonde depois que tudo passou, né? Que eu estava retomando, digamos, a minha vida normal, né? Uma semana após o falecimento dela, 1 semana e meia após o falecimento dela. Daí eu soube da notícia do Covid. Então, o cortisol, né, ele é o grande responsável, o estresse, a baixa imunidade, né, quando você dá guarda para baixar a imunidade, principalmente por causa do estresse, ele é uma porta de entrada para o Covid, sim. Então, assim, e aliás, hoje em dia a gente está com essa P1 circulando, provavelmente a P1 circulando, então a gente tem uma rápida contaminação. Mas é isso, o que eu queria compartilhar com vocês hoje era os sintomas, né? Que sim, que qualquer um pode pegar. O que eu vou dar aqui as dicas para vocês de como combater de uma forma mais rápida, mais eficiente e por que a gente, né, tá treinando o nosso corpo para que ele combata esse vírus, que daqui para frente pode ser
uma outra cepa, um outro vírus, enfim. Mas como a gente vai dar andamento para o processo de imunidade? Eu hoje afirmo e reafirmo, depois de ter pego, que a imunidade é sim o caminho para que a gente tenha um corpo saudável e que combata de uma maneira eficiente qualquer vírus, tá bom? Fica aí então esse primeiro vídeo. Ao longo da semana eu vou fazendo os vídeos para a gente falar a respeito desse assunto e ter mais e mais informação de como a gente sair dessa super bem e recuperado. Vai lá, vamos lá!